Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um conceito importante da física, chamado momento de inércia. Então, vamos ver o que é momento de inércia. Primeiro, definição: um corpo em movimento circular com velocidade angular constante. Ômega é V sobre R. Você imagina um corpo com velocidade angular constante. O momento angular, ele é uma constante vezes o ômega, é uma propriedade. Por que essa propriedade? Você pega o L é definido como o vetor posição, vetor P, que é a quantidade de movimento. Se você trabalhar em módulo, o P, o que é a quantidade de movimento? É M vezes V, velocidade vetorial, é uma grandeza vetorial. O momento angular é uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo MVR e a direção entre o plano V e R, perpendicular a V e perpendicular a R. Então ela é perpendicular a esse plano. Então a regra do produto vetorial. Em módulo é MVR. Você pega aqui, quem que é V? É ômega R. Substitui no lugar de V é ômega R. Fica M, R ômega vezes R. Vai ficar R vezes R, MR ao quadrado ômega. Essa aqui é uma constante, chamada I, momento de inércia. Então por isso que o momento angular é I ômega, o produto de I por ômega. Olha lá, I, uma constante. Da mesma coisa que o momento linear é uma constante, que é a massa vezes a velocidade. Aqui é uma constante vezes a velocidade angular. Definição de momento de inércia. Uma definição simples. Um corpo de massa M gira com raio R com velocidade angular constante. Ele tem uma velocidade V vetorial, módulo constante. Aqui é o vetor posição, do centro de massa do corpo até a origem. É definido assim, ó, é a massa vezes o raio ao quadrado. Definição. Se tivermos vários corpos de massa M1, M2, M3, Mn, com distâncias respectivamente R1, R2, R3, Rn, é a somatória, né? Óbvio, né? Somatória de vários momentos de inércia. Um conjunto de corpos discretos, de massas diferentes. Quantidade de movimento é definida. É a massa vezes a velocidade, é uma grandeza vetorial. Quantidade de momento angular é definida, é uma grandeza vetorial, é o vetor R e vetor P. No caso, o movimento. Se você observar aqui, o L é I ômega, uma constante vezes ômega, um momento de inércia, ele é equivalente à massa. Ó. Porque é uma grandeza vetorial, que também é uma grandeza vetorial. Então, M é equivalente a I. Exemplo, a energia cinética de um corpo em rotação. Como é que é um corpo linear? É massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E num corpo de rotação é I ômega ao quadrado sobre 2. O I faz o papel de M. Todas as grandezas circulares, ela tem o equivalente às grandezas lineares, os seus correspondentes. A massa é o I, né? V é ômega, e etc. Assim por diante. O princípio da conservação da quantidade de movimento. Em sistema isolado, a quantidade de movimento é constante. Um sistema isolado significa o quê? Não entra energia, não sai energia. Não sai massa, não entra massa. Está isolado. Se um corpo tem velocidade V, ele tem um momento P. Não aumenta nem diminui, porque não entrou nem energia e nem perdeu energia. Então, sistema isolado, P é constante. Princípio da conservação do momento angular. Em sistema isolado, por exemplo, o sistema solar é isolado. A estrela mais próxima é 4,3 anos-luz. Então, o torque que essa estrela provoca no Sol, na Terra, é praticamente desprezível, zero. Então, o sistema solar você pode considerar como um sistema isolado. O momento angular é constante. Podemos fazer uma experiência com um balde cheio d'água rodando. Faz um furo nele, a massa diminui, então o I diminui. Se o I diminui, ômega aumenta, porque tem que conservar o momento angular do balde girando. Se o I diminui, o ômega aumenta lá, né? I diminui, o ômega aumenta.
para manter esse número constante. Se diminuir I, aumenta ômega. Diminui ômega, aumenta I. Então, um balde girando, um furo, a velocidade dele angular vai aumentando, porque a massa está diminuindo. Até acabar toda a água, né? Depois ele para, porque o sistema não é conservativo, tem atrito. O sistema conservativo é difícil ter na natureza. A Lua, a Terra, você pode considerar conservativo. Princípio da conservação de energia. Sistema isolado, a quantidade de energia é constante. Isso é interessante. O sistema está isolado, se não entra energia e não sai energia, a quantidade de energia é constante. E como a energia é equivalente à massa, significa que não sai massa nem não entra massa. Então massa não é criada e nem destruída. Energia não é criada e nem destruída, ela é apenas transformada. A massa é transforma energia, a energia em massa. Qualquer fenômeno físico do universo, desde átomo, molécula, partículas, obedece a esses três princípios. Princípio da conservação no momento, quantidade de movimento, do momento angular e princípio da conservação da energia. Qualquer fenômeno, se você calcular qualquer fenômeno e violar um desses três, ou os três, seus cálculos estão errados. Até hoje não se descobriu nenhum fenômeno, tanto na mecânica quântica, no mundo do dia a dia, em astronomia, que viola esses três princípios. O cálculo do momento de inércia depende de como a massa se distribui, ou seja, da sua forma geométrica, se é cilindro, esfera, quadrado, cubo e por aí vai. Então é um cálculo integral. O caso de massa contínua, de densidade μ, dmdv, né? O momento de inércia que faz, você pega dv aqui, ó, né? A somatória vira integral, né? Então a integral de μ é ao quadrado, olha lá. μ dv é dm, né? Então essa integral aqui é um método de cálculo. Os livros de cálculo, os livros de mecânica têm uma parte só dedicada ao cálculo de momento de inércia. Envolve cálculo integral diferencial. Aí você vê o quão extenso é esse assunto. Momento de inércia, esse vídeo, o intuito do vídeo é só para dar uma noção. O que significa esse momento de inércia? Conceito. É um assunto vasto e complexo. Objetos simétricos e densidade constante, os principais momentos de inércia têm valor estabelado. Isto é, girando pelo centro geométrico. Porque se o corpo não gira pelo centro geométrico, complica tudo. Aquela fórmula L é igual a I ômega, entra um tensor lá. E complica mesmo, fica complicado. Então você tem que ser o básico, né? Girando pelo centro geométrico é o principal eixo de inércia. O cilindro maciço de raio R, girando pelo eixo, né? É meio de mr ao quadrado, ó. Parece mv ao quadrado, né? A esfera maciça aqui que é interessante. A esfera maciça, o planeta Terra, é 2/5 mr ao quadrado. Resolve aquela integral lá com a esfera, né? Usando coordenadas esféricas, você chega nesse valor aqui. Placa retangular, lados A e B. Dá 1/12 m ao quadrado mais b ao quadrado. Girando pelo centro de gravidade. Então, conclusão, o momento de inércia chama-se tensor de inércia, porque ele é complicado, né? É representado por uma matriz, ó, ixx menos ixy menos ixz, tá vendo aqui? Essa é uma matriz simétrica, aqui é o eixo principal de inércia, xx, y e zz. Então, é complicado. E os casos simples são tabelados e aquela forma L e ômega para os casos simples, né? O caso geral é o momento de inércia. Conclusão, o momento de inércia é equivalente à massa no movimento linear. Tem papel fundamental na física e na ciência em geral. Exemplo é a astronomia. O momento angular dos planetas do sistema solar é mvr em relação ao Sol, o centro do Sol. São iguais. O momento angular de Mercúrio é igual ao momento angular da Terra, de Júpiter, Saturno e Netuno. Por que são iguais? Porque o sistema solar é isolado, na formação da Terra já veio com L,
E Mercúrio também. Para ele entrar em órbita elíptica, ele tem que obedecer às 3 leis de Kepler. As 3 leis de Kepler, você pode deduzir, se você, com o princípio da conservação do momento angular, mais a força de gravidade de Newton. Você usa essas 2 fórmulas, você deduz as 3 leis de Kepler. A primeira lei é que o planeta gira em torno do Sol, o Sol é um dos focos em órbita elíptica. A segunda lei, o vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Você deduz também daqui, ó, conservação do momento angular. É uma propriedade de conservação do momento angular. E a terceira lei, o quadrado do período é uma constante, o cubo da distância média, né? O período médio. Deduz também da conservação do momento angular e a fórmula de Newton. Os planetas têm momento de inércia variável, diferentes. O momento de inércia de Mercúrio é menor da Terra, né? Massa menor, distância menor, e é variável, porque uma hora ele aproxima a distância, uma hora afasta. Então o momento de inércia é variável, varia um pouco, aumenta, a Terra também. Mas o momento angular é constante. Então aumenta I, diminui ômega. Diminuindo o ômega, velocidade é maior. Aumenta I, diminui I, aumenta ômega, né? Velocidade é maior. Aí você consegue ver, quando o planeta está bem perto do Sol, a velocidade é maior, mas o MVR é constante. E quando o planeta está afastado do Sol, MVR, a velocidade é menor. E o R também é maior. Mas o L é constante. O L é constante em giro em torno do Sol. Então os planetas têm momento de inércia diferente e variável. E momento angular constante. Pode-se deduzir as 3 leis de Kepler, né? Vimos aí, usando o princípio da conservação do momento angular e da força central da gravidade. Conclusão, é um assunto complexo e vasto. O intuito aqui foi mostrar que é equivalente à massa de um movimento linear. Então o momento de inércia está relacionado a corpos em rotação, né? Ele pode girar no próprio eixo ou em torno de um ponto, no caso da Terra, em torno do Sol. É complexo, é complicado, e aqui foi só para ter a ideia dos conceitos, o que é o momento de inércia. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!